Fala galera, tudo bem com vocês? Galera, professor Bora aqui para mais uma aula com vocês do projeto Física do Zero. Eu sei, por conta da minha longa experiência na física, eu sei que a galera tem uma dificuldade muito grande. Então, para dar uma força para vocês, eu estou fazendo um projeto bastante extenso, que é o projeto Física do Zero. Nesse projeto, pessoal, primeiro que eu disponibilizo para você uma lista de exercícios com mais de 500 exercícios de todo o conteúdo da física para eu poder ir desenvolvendo e trabalhando ao longo das semanas, dos meses aí para vocês. No final do vídeo eu vou falar para você em mais detalhes sobre essa lista, mas deixa eu só falar para você uma coisa. Isso aqui, gente, a galera está no final de ensino fundamental, ensino médio, ou mesmo aquela pessoa que está tentando estudar física já há algum tempo, que tem aquela dificuldade, que sente a necessidade de trabalhar aquela base para poder seguir bem e alcançar os seus sonhos, seja ele, sei lá, numa escola militar, você conseguir o seu tão sonhado jaleco, né, entrar em medicina em algum curso. Muita gente precisa fazer a base bem feitinha, então é por isso que eu estou fazendo esse projeto para você, tá legal? Muito bem, professor. Então o assunto da aula de hoje, como você viu aí na miniatura e no título, é o que? Professor Boarô. O assunto da aula de hoje, gente, é movimento uniforme, só que com abordagem particular, que é a abordagem das ultrapassagens. Então, ó, é movimento uniforme, tá? Movimento uniforme, barrinha, ultrapassagens. Como assim, professor? Você já vai entender. Peraí, não gostei. Deixa eu corrigir aqui, ficou feio. Aqui, ó. Ultrapassagens. Como assim, professor? Veja só uma coisa. Você já parou para pensar uma coisa que é o seguinte. Imagina que você tem aqui, ó, uma linha de trem. Aí você tem aqui, ó, um túnel, por exemplo. Ou uma ponte, né? Você tem um túnel aqui, ó. Assim, tá? E aí, um trem, ele vai ter que atravessar esse túnel. Uma coisa assim, ó. Ele vai ter que passar por esse túnel aqui. Você concorda comigo que esse trem, pessoal, ele começa a passar aqui, ó, pelo túnel, a ultrapassagem, né? A passagem ou a travessia, tá? Ultrapassagem ou travessia, como é o caso aqui, ó. Você tem um trem aqui de forma esquemática aqui, ó. Você concorda comigo que ele inicia o processo nesse momento? Ou seja, quando ele chegou ali, ó, na boca do túnel, ele começou esse processo de travessia desse túnel. Porém, gente, olha que interessante. Ele só vai terminar o processo quando ocorreu o que, professor Boarô? Olha só que interessante. Não é quando a ponta dele, gente, chegar até aqui, ó. Não é quando a ponta dele chegar até aqui que ele vai ter terminado a ultrapassagem, ele vai terminar a travessia, né? Para túnel a gente usa o termo travessia, né? Ah, então, mas quando é que vai ser então, Boarô? Ah, então agora eu vou desenhar ela aqui, ó. Certinho. Ele só vai terminar, pessoal, essa travessia, ou a ultrapassagem também a gente usa para outros trens, né? Imagina que você tenha dois trens, um passando pelo outro assim, ó. Ou então uma moto que vai e passa pelo trem, sabe situações como essas? É disso que eu estou falando. Nessas situações, pessoal, ele só vai terminar esse processo quando ele sair totalmente daqui, ó. Ah, você já viu a questão assim ou não? Lembrando que eu faço esse trabalho aqui com muito cuidado para você. Então eu explico para você como se você nunca tivesse ouvido, mas eu sei que muitos de vocês já viram isso aqui pelo menos alguma vez. Então olha só que interessante. Então, quando chegar nessa situação que eu descrevi ali em cima para você, aí acabou a travessia. Isso vale para pontes também. É ou não é, Boaro? É verdade, né, Boaro? É verdade. Já pensou nisso? Olha só que interessante. Então, imagine que você tenha aqui, ó, uma ponte, tá? Aqui o morro e tal. Essa ponte apoiada aqui, a estrutura aqui dela e tal. Não é algo semelhante, pessoal? Você só vai ter o final da travessia aqui, o trem pela ponte, quando ele sair totalmente. Ah, Boara, é verdade. Tanto é verdade, gente, que se o trem tiver ainda alguma parte dele sobre a ponte e eventualmente essa ponte cair, você concorda comigo que ele está correndo um sério risco de cair junto? É ou não é? Por quê? Porque ele não terminou a travessia, ele não terminou a ultrapassagem, né, entre aspas, a travessia dessa ponte.
Tá, e o que tem de novo aqui, Poirot? Na verdade, bem pouca coisa. É mais uma abordagem que é um pouquinho diferenciada que você tem que pensar. Que é o quê? Que é... Deixa eu só ganhar espaço aqui para eu não tampar. Que é o quê, Poirot? Gente, quando você tem... Para ele atravessar uma situação como essa, você tem que pensar que para ele acabar de a travessia, ou mesmo a ultrapassagem entre dois trens, por exemplo, só termina, gente, quando ele andar o tamanho da ponte inteira mais o tamanho dele. É ou não é? Ó, esse cara aqui eu vou chamar de ΔS da ponte, esse cara aqui eu vou chamar de ΔS do trem. O mesmo vale ali em cima, no caso do túnel, né? Porque se ele estiver lá dentro ainda e desbarrancar tudo, ele vai ter problemas, é ou não é? Então a travessia só termina, gente, nessa condição aqui. Olha que interessante, professor Boaro. Por isso, gente, que nós pensamos assim, ó, a velocidade do trem, que é ΔS por ΔT, né? ΔS por ΔT, a gente tem que pensar na seguinte abordagem. Normalmente ele pergunta quanto tempo o trem leva para passar por uma ponte. Quanto tempo o trem leva para passar por um túnel? Quanto tempo o trem leva para passar por outro trem? Coisas do tipo. Então a velocidade é ΔS por ΔT, só que esse ΔT é o ΔT total, porque o ΔS é o ΔS total. Sendo o ΔS total, o que, professor Boaro? Simples, nada mais do que... aqui ficou... Deixa eu só... Eu vou colocar um T minúsculo aqui, ó, de trem, tá? E aqui eu vou deixar um T maiúsculo para total, tudo bem? Vai ser o que, professor Boaro? Vai ser o ΔS da ponte aqui, ó, ou do túnel ali, mais o ΔS do próprio trem, hein? Entendeu? Então se essa ponte tem 1 km e o trem tem 100 metros, para ele passar completamente, ele vai ter que andar 1 km mais os 100 metros. Normalmente as questões vêm assim, né? Ele te dá as informações de velocidade, ele te dá as informações das distâncias e pergunta quanto tempo leva para que ele faça essa travessia. Muito legal, né? Muito legal como a gente vai avançando passo a passo com cuidado, né? E agora o que eu faço com você? Como eu sempre faço, eu venho aqui, ó, e vou resolver agora com você exercícios, né, de aplicação desse assunto, tá bom? Então, ó, na descrição do vídeo eu tenho para você a lista em que contém esses exercícios e muitos outros para você treinar. Eu tenho feito aqui ao longo das semanas e dos meses para você, tá bom? Muito bem, Boaro, essa questão nos diz o quê? Um trem carregado de combustível de 120 metros de comprimento faz um percurso de Campinas até Marília, com velocidade constante de 50 km por hora. Esse trem gasta 15 segundos para atravessar completamente a ponte sobre o rio Tietê. O comprimento da ponte é... Opa, como é que é, professor Boaro? É aquela questão, né, gente? Você tem aqui, ó, travessias e ultrapassagens, é ou não é? É assim que funciona. Então você tem aqui, só melhorar aqui, ó, ele tem um rio, né? Como ele falou, tá? Então o rio está aqui embaixo, ó. E aí, como é que a gente vai pensar, professor Boaro? Tranquilo, né? Para que ele passe, para que o trem passe totalmente, ele vai ter que percorrer o tamanho dele mesmo e o tamanho daquilo que ele está atravessando, né? Entendi, professor Boaro. E eu fico muito feliz com o seu aprendizado, viu? Ó, aqui uma locomotiva aqui, ó. Tá bom? Muito bem, professor. Então vamos lá. Então fica assim, ó, a velocidade é o ΔS por ΔT, mas você nunca pode se esquecer que esse ΔS é ΔS total pelo ΔT total. Quem é o ΔS total? Nesse caso, é o ΔS, que é a ponte, é ou não é? Tamanho da ponte, mais o ΔS, que é o tamanho do trem. ΔS, com T minúsculo aqui, ó, de trem, e o T maiúsculo de total. Tudo bem? Por um ΔT, que é o ΔT total. Boaro, mas ele deu em quilômetros por hora. Mas a gente estudou com cuidado. Como é que você transforma mesmo? Vou fazer em vermelho aqui para destacar. De quilômetros por hora para metros por segundo, a gente sabe fazer isso? Sabemos. De quilômetros por hora para metros por segundo, a gente divide por 3,6. E de metros por segundo para quilômetros por hora, a gente multiplica por 3,6. Boaro, mas nesse caso não vai dar um valor exato. Não, mas não tem problema. Quer ver como é que faz? Faz assim, ó. No lugar da velocidade, você escreve 50. Aí você coloca 50 dividido
por 3,6. Deixa eu dividir aqui, porque você simplifica depois com os outros. Ah, olha que interessante. Ele gastou 15 segundos, não é? Então, ΔT é 15. Qual que é o tamanho da ponte? É o que ele quer saber, né? O comprimento da ponte é, então fica assim, ó, ΔS da ponte. Mais o ΔT do trem, olha lá, ó, um trem carregado de combustível, 120 metros de comprimento, 120. Tá? Então, ó, você vem aqui e faz assim. Muito bem, professor Boarô, muito bem. Gente, ó, uma dica para você, tá? Como essas aulas de física do zero, eu pego umas dicas bem básicas assim para te ajudar muito. Uma dica para você não ficar trabalhando com vírgulas assim, como está o caso, multiplica em cima e embaixo por 10 e aí você elimina a vírgula. Aí fica assim, ó, 50 vezes 10 é 500. É ou não é? Esse 15 eu vou passar multiplicando também, vai ficar 15 aqui, ó. Dividido por 10 vezes 33,6 é 36. Você entendeu? Quando a gente faz isso, você multiplica em cima e embaixo pelo mesmo número, desde que ele não seja zero, claro, você não pode multiplicar por zero assim, você estraga o seu exercício, mas você multiplica em cima e embaixo por 10, você consegue fazer assim. E aí você simplifica, depois fica mais fácil para você simplificar. Então, ΔS da ponte mais 120. Agora você vem simplificando. Entendeu? Faça com cuidado, faça passo a passo. O importante é você aprender no seu tempo. Você pode ir dividindo por 2, e por 2, e por 3, e por 3, conforme for necessário. Aqui, ó, por 3 dá 12, gente. Porque 3 vezes 12 é 36. Então, aqui dá 12. Aqui por 3 vai ficar 5. Ó, tá vendo como a gente conseguiu simplificar já um pouco? Ah, então, ó. Agora eu vou fazer o quê? Você pode simplificar, quer ver? Ó, aqui por 2 fica 6. Aqui por 2 fica 250. Agora, mas dava para dividir por 2 de novo. Dava. Então, vamos dividir? Ó, por 2 de novo aqui, ó, vai ficar 3. Por 2 de novo aqui, ó, vai ficar 125. Olha aí como você entende. Que bacana. É ou não é? Fala, Boarô, então vamos continuar essa conta. Então, deixa eu só reescrever com cuidado para todo mundo entender. Ficou 125 vezes 5 dividido por 3. Isso é igual a o ΔSP mais o 120. Tá bom? Gente, para eu não ter que deslocar a tela aqui, eu vou trazer todo mundo para cá. Essa conta minha aqui, eu vou trazer todo mundo para cá, só para nós ganharmos tempo aqui, tá bom? Então, gente, 125 vezes 5 é 625. Dividido por 3 vai dar um valor aproximado, né? Mas tudo bem. Vai dar 208,3 aproximadamente, menos 120, tá? Então, vai ficar assim, ó. O ΔS da ponte, quanto que é, Boarô? Então, como eu disse a você, 208,3, aí vai ficar 208,3 menos 120, tá bom? Então, isso dá 88,3 ali aproximadamente, tá? Então, esse valor aqui, ó, entendeu o que eu fiz, gente? Eu fiz essa conta aqui, ó. Isso aqui vai dar aproximadamente 208,3, aqui dá uma dízima, menos esse valor aqui, ó, vai dar 88,3. Eu vou colocar aproximadamente 88,5, porque já é a alternativa, tá? Um exercício tipo teste, né? Tá vendo? 100, 88,5, 80, 70... Não, deu aqui aproximadamente 88,5 metros, tá? Então, assim, fica essa dica para você. Faça com cuidado, passo a passo, cada um dos passos aqui, ó, que te ajuda a entender e resolver bem o problema. Então, a resposta a esse exercício, quem que é, professor Boarô? A resposta do exercício aqui é a letra B, ó, 88. Resposta letra B, 88,5. Tá legal? Muito bem, muito bacana, muito legal, né, galera? Estão gostando? Estão gostando desse projeto? Então me ajuda aí, meu, dá um joinha nos vídeos, inscreva-se no canal, tipo um pouco d'água aqui, ó. Me ajuda, por favor, a levar esse ensino de alta qualidade para todos vocês, tá bom? Tô gravando bastante coisa para vocês hoje aqui, ó, para deixar dar uma base muito boa, para que vocês se deem muito bem na vida de vocês, porque é essa a minha intenção, tá bom? Muito bem, Boarô, muito bem. Ops, deixa eu vir aqui. Vir aqui. Vamos fazer mais uma questão da aula de hoje aqui, ó. Muito bem, e essa questão nos diz o quê, Boaro? Em uma estrada de pista única, um carro de 4 metros de comprimento com velocidade de 22 metros por segundo quer ultrapassar um caminhão longo de 28 metros que está com velocidade constante de 36 km por hora.
Muito bem. O motorista do carro inicia a ultrapassagem quando a frente do caminhão se encontra a 50 metros de um túnel. Quanto tempo ele levará para realizar a ultrapassagem do caminhão? Gente, a primeira coisa importante que você tem que entender aqui, ó, que quando você vê esse 36 km por hora, você tem que saber que 36 km por hora corresponde a quantos metros por segundo, Boaro? Basta você dividir por 3,6. É ou não é? Isso dá 10 metros por segundo. A primeira coisa. A segunda coisa. Gente, ele falou que está a 50 metros do túnel aqui e perguntou quanto tempo leva para ultrapassar. Então, esses 50 metros do túnel aqui não vai fazer a menor diferença no problema. Você concorda? Deixa eu fazer aqui para você, ó. Então, vamos lá. O carro tem 4 metros de comprimento e velocidade de 22. Vai passar um caminhão de 28. Então, é assim que você tem que pensar, ó. Aqui está o carro. Vou fazer o carro aqui embaixo, tá? Que vai ultrapassar um caminhão. Ó, aqui em cima está o caminhão. Parará, parará, assim. Aqui eu tenho uma dica muito boa para você resolver problemas de ultrapassagem desse jeito aqui, ó. Então aqui está o caminhão. Pessoal, ó, aqui está o caminhão. Parará. Uma dica, gente, é você imaginar o seguinte, puxar o carro aqui, ó. Aqui começa a ultrapassagem. É ou não é? Ó, aqui começa a ultrapassagem e quando termina a ultrapassagem, Boarô, a ultrapassagem termina, os dois estão andando, né, claro, mas a ultrapassagem termina quando o finalzinho do carro, aqui, ó, começa, não, aqui ainda não, quando tá assim, ó, quando tá assim, terminou a ultrapassagem, entendeu? Que legal, né? Muito bem, deixa eu fazer o seguinte, eu vou fazer 2 desenhos aqui para você, ó, quer ver? Deixa eu só um Ctrl+C. Deixa eu fazer aqui assim, ó. E aí eu copio isso aqui também e eu deixo 2 desenhos, porque fica melhor para você entender. Ó. Bora. Tecnologia, né, galera? Tecnologia tudo. Ó, então deixa eu só pegar aqui deixa eu só pegar aqui o carrinho e trazer ele de volta aqui, ó, só para você entender o que está acontecendo. Ó. Então aqui começou a ultrapassagem. Concorda? Aqui começou a ultrapassagem e aqui terminou a ultrapassagem, tá? Então eu vou até trazer esse conjunto para cá um pouco, porque os dois estão andando, né? A pista está lá na frente, tá? Os dois estão andando, lá na frente termina a ultrapassagem. Uma dica, gente, é você resolver esse exercício por velocidade relativa. Como assim, Boarô? Gente, basta você pensar que para que o carro passe o caminhão, é como se o carro tivesse... é como se o caminhão tivesse parado e o carro estivesse indo numa velocidade que seria relativa entre os dois. Porque olha que interessante, se o carro está a 22, ele falou, ó, tá, com velocidade de 22 metros por segundo. Se o carro está a 22, a velocidade do carro, 22 metros por segundo, tá? Aqui, a velocidade do caminhão, ó, tá? Velocidade do caminhão é igual a 10 metros por segundo. Olha que interessante, gente. O que seria a velocidade relativa entre eles, professor? É simples. A velocidade relativa é simplesmente a diferença, ou seja, o 22 menos o 10, que no caso é 12. Gente, é como se o caminhão tivesse parado e o carro tivesse indo mais devagarinho um pouco para conseguir passar o caminhão. Olha que interessante. Se você nunca tinha ouvido falar, anote isso, tá? Velocidade relativa é muito interessante e muito útil para você resolver os problemas. Paramos o caminhão e o carro vai com uma velocidade, na verdade, de 12. É muito mais interessante. Vamos fazer assim? Então, olha, a velocidade relativa entre eles é 12. Obviamente, o carro, para ultrapassar o caminhão, precisa andar o tamanho do caminhão mais o tamanho do carro. É ou não é? Quer ver só por quê? É assim que você pensa, gente, ó. Esse pontinho aqui, tá vendo esse pontinho aqui, ó? Quando esse pontinho se alinhar a esse, que é aqui, ó, é que a ultrapassagem termina. É ou não é? Então olha que interessante. É como se o caminhão tivesse parado e esse pontinho aqui, gente, estivesse andando até encontrar aqui. Aí terminou a ultrapassagem. Olha que legal. Que legal, Boaro. É isso aí. Então vai ficar 28, que é o tamanho do caminhão, mais 4, que é o tamanho do carro, dividido por ΔT. Tá bom? Então, gente, depois você volta, faça esse exercício de novo, isso te ajuda bastante, né? 32 é ou não é? 32 aqui, galera, ó, dividido por 12. Gente, 32 dividido por 12, quanto que é, professor Boaro? Simplesmente 2,67 aproximadamente. Então, aqui, ó,
2,67 de segundos que ele vai levar para passar, apenas. Isso dá como resposta aqui, ó. Quanto tempo levará? Aqui está aproximado, né? 0,2, 2,6, tarará, aqui, gente, a resposta do exercício é a letra B, 2,6, aproximadamente. Tá legal? Muito bem, galera, bacana. Então, ó, chegamos ao final de mais uma aula, né? Você vai vendo como você vai avançando? Gente, é muito interessante, é muito legal, né? Você vai avançando passo a passo e consegue conquistar o seu sonho. Descrição do vídeo eu deixo para você um link para você pegar uma lista com 500 exercícios para você ir treinando. Muitos deles eu vou fazendo aqui ao longo das semanas, dos meses para você. Tem um grupo de estudo maravilhoso que a galera se ajuda muito também, tá no link. E galera, lembrando, sempre que você puder investir em você, invista em você. O melhor investimento é em você, que você faz, tá? E o melhor custo-benefício do mercado em aulas de física, vai por mim. É a plataforma do Boaro, tá? Nós, graças a Deus, nós tangenciamos, gente, os próximo dos 100% de aprovação. É praticamente 100% de aprovação das pessoas que adquirem e que estudam. Tem muito recurso, muita coisa, muitos exercícios, até matemática básica tem para você lá que eu estou postando em construção, que eu estou fazendo ao longo das semanas, dos meses para você, tá bom? Galera, então é isso, meu muito obrigado, tudo de bom para vocês, fiquem com Deus e até mais, galera. Valeu!